Olá, sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Mansão da Esperança. Eu me chamo Marcos e hoje a gente vai fazer o estudo do livro Fonte Viva, o capítulo 57. Lembrando que esse livro foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, então escrito pelo Espírito de Emmanuel. Mas antes de iniciar, vamos fazer aquela meditação, aquele momento, que já que a gente está aqui refletindo sobre a mensagem de Jesus, a gente se permite esse momento. Um momento para que a gente possa elevar o nosso pensamento, um momento para que a gente possa estabelecer a paz dentro da gente. Independente dos problemas, das frustrações, das angústias, o Pai nos reservou esse momento. Esse momento onde a gente pode relaxar, pode se tranquilizar, harmonizar o nosso ser. Nesse momento nada mais importa. O que importa somos nós, aqui e agora. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus esteja conosco para esse estudo. Mensagem então 57, Apóstolos. Vamos ler, fazer um comentário, fazer alguma coisa bastante dinâmica aqui, tá bom? Porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Quem disse isso foi Paulo, quem escreveu isso foi Paulo, e está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 9. Vamos lá para a reflexão de Emmanuel agora. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. Lembrando que aqui a gente está falando dos apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Aqueles 12 que trabalharam na época de Jesus, durante a vida do nosso Mestre, e perpetuaram o seu trabalho, fazendo um trabalho magnífico, aliás, para levar o fruto daquilo que eles experimentaram, daquilo que eles vivenciaram para o restante da humanidade. E olha que trabalho bacana, porque chegou até hoje nas nossas mãos, né? Depois de tantos anos, tantos séculos, está aqui disponível na nossa mão hoje. Aí ele continua: o legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. A gente acabou de ver aqui Emmanuel discorrendo sobre uma série de atividades que a gente bem conhece no dia a dia. Os médicos que socorrem a carne, os operários que trabalham arduamente para construir, ser co-criadores aí dessa evolução, desse trabalho que é feito no planeta Terra, para os recursos físicos ao qual nós necessitamos para a nossa evolução. Cada um tem o seu papel bastante definido. E olha que interessante, Emmanuel vai tratar agora sobre os apóstolos. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Então perceba, todas essas experiências, essas profissões, todas essas questões relacionadas aí à materialidade, elas são cobertas por uma série de trabalhadores, orientados também pelos seus mentores, pelo plano espiritual, conduzindo o mundo para um mundo de regeneração, um mundo onde nós possamos ter o subsídio para a nossa evolução pessoal, que é o nosso objetivo enquanto encarnados, é evoluir através das experiências da carne. Os apóstolos, por sua vez, aqueles que vivenciaram lá as mensagens
as vivências de Jesus Cristo, eles tiveram um papel extremamente importante para a humanidade. O papel de divulgar a mensagem de Jesus. Fica uma reflexão. Será que só aos apóstolos cabem a tarefa, o dever, a contribuição, né, de propagar a mensagem do cristianismo? Além da mensagem, cabe só aos apóstolos executar, da mesma forma que Jesus executou, os ensinamentos, como, por exemplo, o trabalho, a ação do amor, da caridade, o altruísmo, exercitar aí a benevolência, exercitar o perdão. Será que só a eles cabe? E a nós, enquanto encarnados, meros mortais talvez, não se comparando aos apóstolos nunca, que trabalhamos na seara de Jesus, mas ainda como aprendizes, ainda num papel bastante iniciático desse aprendizado. Será que só a eles ou a nós também? Eu digo que na reflexão aonde Jesus nos coloca, nós estamos na caminhada. E nessa caminhada, tudo aquilo que nós recebemos, a gente pode compartilhar. Muitas vezes a gente pensa em compartilhar só o pão, só as questões materiais. Mas veja que interessante, às vezes a gente tem um livro desse na mão, faz essa reflexão, e num determinado momento da nossa vida, a gente se depara com alguém que precisa exatamente daquela mensagem que a gente leu. Bom, muitas vezes a gente se lembra pelo animismo, vem aquela intuição na nossa cabeça e a gente fala, poxa, tem uma mensagem bacana para te dar. Muitas vezes, de tanto ler e reler e de tantos tropeços que a gente vai fazendo, a gente acaba ficando bastante profissional, bastante maduro em algum determinado tema. É aquele que a gente vai escorregando, mas na insistência a gente vai aprendendo. E aí, então, a gente pode passar aquilo pela frente. Então veja que bacana, nós também podemos fazer isso. Os apóstolos, eles tiveram um trabalho essencial da divulgação do cristianismo primitivo, aquele sem nenhum tipo de interferência, sem nenhum tipo de viés político, de poder, de dinheiro, de questões materiais. Eles tiveram esse trabalho e chegaram até nós. Então o trabalho deles foi muito bem conduzido, que estão até hoje nos conduzindo para a nossa evolução. Então vamos dar uma continuada aqui, ver o que Emmanuel termina sobre esse tema. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Gente, é um trabalho e tanto. Aqui não existe uma distinção do Evangelho. Para quem serve o Evangelho? O Evangelho serve para todos. E o apóstolo, ele trabalha sem observar a quem está chegando a mensagem ou a quem necessita da mensagem. Os preconceitos é a gente que coloca. Nos apóstolos, naqueles que foram enviados de Jesus, escolhidos por Jesus para fazer esse trabalho, eles aplicam exatamente o que Jesus falava. A igualdade, a equalidade, a igualdade entre todos. Nele surge a equação dos fatos e das ideias, de que constituem pioneiros ou de defensores, pela doação total de si próprios em benefício de todos. Doação total de si próprios. Será que é fácil escolher a vida de apostolado? Será que é fácil ser um trabalhador da comunidade, um trabalhador que se dedica pelo bem do próximo? Não é fácil, pessoal, não é fácil, porque nós temos todas as questões que nós precisamos resolver internamente primeiro. E depois que a gente tiver com isso resolvido, em tantas outras encarnações que hão de vir ainda,
aí talvez a gente esteja preparado para esse tipo de ação. Lembrando que somos seres em evolução, e está tudo bem. Se você consegue se entregar mais ao trabalho, que bacana. Um pouquinho menos, está tudo bem, mas a sua intenção de sempre continuar e sempre perseverar é o que vale. E os apóstolos, eles se entregam de corpo e de alma, se entregaram de corpo e alma para isso. Então, por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo, sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. Bom, é só lembrar da história, dos apóstolos e ver se a vida deles foi fácil. Foram caçados, martirizados, um monte de coisa aconteceu. Até hoje. Mesmo aqueles que não atuam diretamente como o sentido dos apóstolos o diz, mas como os cristãos, como aqueles que estão lutando pela sua evolução, muitas vezes são pré-julgados, ou na verdade são julgados pelas suas atitudes. Aquele que está deixando o homem velho de lado e está nascendo um novo homem, está criando, plantando a semente de um novo homem, ele também é mal compreendido muitas vezes. Representando em si o fermento espiritual que levê da massa do progresso e do aprimoramento, transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Pessoal, esse é o trabalho dos apóstolos. Assim como a massa que precisa do fermento para crescer, o nosso mundo precisa dessas pessoas que se dedicam para trazer aquilo que o Cristo nos ensinou, para que a gente possa seguir a nossa jornada. Sozinhos, a gente não segue. A gente precisa do apoio. E esses condutores espirituais fizeram esse trabalho. A gente pode fazer muito mais no nosso dia a dia. Muito. A gente pode fazer muita coisa boa. Basta que a gente preste atenção, basta que a gente siga os exemplos que foram deixados por Jesus. E também se espelhe nesses irmãos que lutaram para espalhar o Evangelho de Jesus. E assim a gente fica com essa reflexão de hoje, dos apóstolos, do trabalho que eles fizeram. E vamos dando encerramento aqui às nossas reflexões. Mas antes, vamos fazer uma vibração, aproveitar e levar uma vibração. São energias que a gente está gerando com o pensamento, com o coração, energias de amor, de paz, de luz, por todo o nosso universo, pelo nosso planeta, pelos mais necessitados, por aqueles que sentem dor, aqueles que estão com fome, com frio, nos diversos tipos de depressão, aqueles que estão com pensamentos suicidas. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e inimigos, e para que se haja paz em todos os lares do nosso planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana, um bom estudo a todos.